É sempre vocês para me recomendarem mangá extremamente duvidoso, mas me recomendaram aqui que me chamou bastante atenção, que tem um nome em português, Eu Como um Arroz Macio em Outro Mundo. Eu pensei, que tipo de mangá que teria um nome desse? E eu não sei porquê, mas a capa é essa. Logo pensei, não, meu Deus, é um H. Mas relaxe, parece que não é. Aqui aparece um garoto chamado Zanki Yao, ou conhecido como Yayao. Você vai logo saber disso. E ele tá muito puto. Isso porque ele é um recanado que veio de outro mundo. E no mundo dele, ele era um cara que era virgem, que queria perder a virgindade dele e tava trabalhando numa empresa que ele tava cansado. Só que ele vê uma lua vermelha. E essa lua vermelha chama muita atenção dele. E quando ele acorda com um corpo que não é nem dele. E ainda por cima tem um pai bastante duvidoso, porque ele diz que o maior amigo dele tá chegando e ele tem que acordar pra se arrumar pra poder fazer a maquiagem e fazer compras no shopping. Logo eu pensei, que viadagem é essa? Nem ele entendeu o que tá acontecendo. E ele se pergunta, quem é Chen? Esse é o meu pai? E quem é Long? E por que eu tenho que fazer maquiagem para fazer compras? Logo vocês vão descobrir. Ele acaba recebendo a ligação, na onde o garoto tá chamando ele de Hao Hao, como eu falei a você, ele é conhecido como Hao Hao, mas eu vou chamar só de Hao. E manda ele abrir a porta. Logo ele pensa que é um amigo tatuado da Yakuza, porque ele falou que tem uma tatuagem. E ele pensa e fica alegre com isso. Isso aqui ficou meio viadágio. E quando ele vai lá é um afranhoso. Que porra é isso? E aí por cima ele diz que tava com medo de ser sequestrado. E o que deve estar acontecendo aqui? Ele acaba perguntando, cadê o Long? Aí ele procura e aí o cara fala, eu sou o Long. E o pai do Hao acaba logo falando, olha, chegou o Long. Aí fala, olá tio. E os dois acabam se abraçando aqui, falando que o menino deve ser assim, desse jeito, porque quando ele casou com a mãe dele, conseguiu por causa que é afeminado. Eu fiquei tipo, que mundo de gay é esse? E não só isso, como eles falam que vai fazer tratamento de pele. O cara fica sem acreditar nisso. Aí daqui conta a história e explica. Nesse mundo aparenta ser que mulheres e os homens acabaram trocando de papéis. Onde o mundo agora, quem manda é as mulheres e os homens é o que cuida da casa. Tanto que as mulheres também são mais fortes que os homens. Aí então os homens é que faz limpar a louça e fazer essas coisas, cuidar das crianças e as mulheres trabalham. Depois disso eles vão para o shopping, onde eles são assediados por um monte de garota e o cara fica agarrado com ele. Acaba irritando bastante o protagonista. E ele assim leva ele diretamente para um local para fazer uma tatuagem de homem macho. Só que tem um grupo de mulher ali, duas pelo menos, e fala, por que meninos estão fazendo aqui? E ele logo tira a roupa pra mostrar que é Sigma. E as mulheres acabam tendo o nariz sangrando, começa a tirar foto e o outro fica cobrindo ele. Mano, é muito trocada aqui a etnia. Depois disso ele vai pra cá todo cansado. Por que o que rolou agora? Não, ele acaba vendo a gostosa da irmã dele, que fala logo, você votou? E aliás, ele é meio irmã, porque parece que o pai dele se separou da mãe dele, ou a mãe dele morreu e ele se casou com outra. Que aliás, ela trabalha o dia todo quando o marido faz comida e faz tudo em casa. Depois disso ele vai para o quarto, começa a se perguntar o que diabo está acontecendo nesse mundo, mas é o ponto que ele fica irritado e acaba jogando um urso, onde pega na irmã dele. E ela logo pula em cima dele, fica numa posição bastante duvidosa, que eu pensei, eu tô vendo um H? Mas na verdade eu só queria dar um abraço, dizendo que você sentiu a minha falta. E aí, quase aqui tava rolando um beijo, e o protagonista só fala, tá perfeitamente bem, porque ela tava perguntando se ele tava bem. Depois disso ele vai dormir, onde quando ele acorda, ele pensa que tá recebendo alguma ligação, mas é uma mulher gostosa. Só que ele acaba se assustando, ficando com medo, onde ela chega perto dizendo que é a deusa da lua, onde ela realizou o desejo dele. Ele fica sem entender, começa a se perguntar quem é ela, tudo mais. E depois disso ela diz que eu quero voltar pra casa, eu quero voltar para o meu mundo. Ela fala, você não disse que queria perder a virgindade? Então eu realizei seu desejo, eu mandei pra um mundo onde só tem homens frescos, digamos assim. Mas aí ele começa a gritar dizendo que esse mundo as mulheres são totalmente diferentes e malucas, e não tem nem a menor chance dele pegar uma mulher daquela. Depois ela fala que tem sim como levar ele de volta, mas para isso ele tem que atender alguns pedidos, que seria que ele vai ter que mostrar que vai ser o mais macho nesse mundo. Então ele fica assustado porque ele vai ter que ser Sigma, senão ele vai viver nesse mundo como já está. E assim ela vai embora. Depois no outro dia ele acorda, vê aquela trança e ele vê que não foi um sonho que aconteceu ontem à noite. Assim ele vai escovar os dentes, pensando no como que ele vai fazer para conseguir realizar esse objetivo. Ele até fala, eu tenho uma aparência bonita, mas mostrar que eu sou homem macho alfa não vai ser difícil. Então ele começa a estudar a história desse mundo para saber o que aconteceu. E além disso ele também vê coisas depravadas na internet para saber qual é a atitude das mulheres. E sim, as mulheres são mais passivas que os homens. E assim ele fica meio assustado sem saber o que fazer. Até aparecer a irmã dele lá e ele até fala, é a minha irmã
prima Queen, ou Queen, que eu vou chamar assim. Depois ele acaba se trocando de roupa, poder se arrumar, ficar todo bonitão. E até fala, ó, tem uma aparência agradável. E assim ele vai almoçar, na onde quando ele vai comer, a primeira coisa que ele vê é a mulher pegando na bunda do pai dele. E ele logo fala, tá comendo o cu do meu pai. Depois ele vai pra escola com o seu maior amigo, pelo menos da versão desse mundo, onde ele só fica falando de passar batom na boca. Aí o Hal dá um chega pra lá para ele. E ele fica triste, falando, nós tínhamos costume de fazer isso, porque você mudou tanto assim de uma hora pra outra. Aí ele pega no ombro do cara e fala, vamos virar homens alfa. Assim você não vai conquistar uma mulher, assim você vai morrer solteiro. Ele fica tipo essa cara sem entender o que tá acontecendo. Mas depois ele fica assustado porque tem uma pervertida que tá encarando ele. Aí ele dá uma olhada pra saber quem é uma gordinha feminina. Ele fala, uma menina, por que você tá com medo de uma mulher? Mas o Long fala que ele não consegue nem segurar um tijolo, como ele vai conseguir lutar com uma mulher? Ele quer demonstrar que é forte, mas o Lang acaba puxando ele e levando pra escola. Assim, chegando na escola muito cansado, eles vão passar de aula, na onde ele vê um cara ali mandando a menina abrir uma garrafa de água. Ele fica com raiva e diz que é o homem que devia fazer isso. Então ele pega aquilo ali e quer abrir aquilo, usando sua força total, onde ele não consegue. Então ele machucou a mão dele, a delicada mão dele, e acaba pedindo desculpa e indo embora chorando quando a menina conseguiu abrir em 2 segundos, mostrando que ele não é homem. Enquanto isso, as meninas começam meio que dar uma leve zoada nele, dizendo, abre a minha garrafa aqui, e ele meio que fica chateado sem saber o que fazer. Depois disso, ele parece que vai fumar, pensando que tem que treinar pra poder conseguir virar homem. Ele vai parar o banheiro, na onde ele vê que o amigo dele quer ir com ele, só que ele não quer deixar o amigo dele ir, e ele só é assediado pra onde ele passa. As meninas ficam dizendo, piu, gostosão, eu não aguento mais. Pelo menos é isso que ele fala. O cara é popular, eu não entendi. Ou ele é viado ou não é, porque por isso que ele é virgem no outro mundo, porque o cara não aproveita da oportunidade que a deusa deu a ele. Ele literalmente corre das garotas. Depois disso, ele vai procurar um local pra treinar, onde ele pesquisa no seu celular. Mas aparece uma garotinha ali pra ver o que ele tá fazendo e acaba assustando bastante ele. Cara, eu não tô dizendo que esse cara pode se dizer que é homem, mas só tá se disfarçando. Mas é uma menina muito bonita que tá perguntando do que ele tá fazendo. Ele meio que fica assustado e diz que não é pra fazer isso. Ela falou que você não me viu chegando, eu cheguei e você não prestou atenção, e acaba chegando bem perto da boca dele, com uma ousadia bem grande. A primeira coisa que ele vê é só os peitos dela mesmo, mas mesmo assim ele fica muito tímido e manda ela se afastar. Só que ela pega na mão dele e fica falando, é tão macia e branca, eu não sei porque eu me lembrei disso. E ele fica tão assustado que ele fica, as mulheres daqui são muito ousadas, e manda ela tomar um pouco de vergonha na cara. E ele fala que quer se tornar homem. Como ele vai se tornar homem se ele não tem coragem de ficar com uma menina dessa? E enquanto essa menina, ela fala que ele tá diferente, ele não tá igual como sempre. Ele fica desconfiando dele e ele fica com a cara de, eu sou frio calculista. Depois ela chega perto dele, falando que quer fazer massagem dele. Ele fica querendo afastar ela, dizer que não quer isso, e manda ele pra aula, porque já tá começando a aula. E ela fala, ok, beleza. No outro dia, ele tá saindo com o amigo dele, o Long, e ele fala que não tá mais aguentando esse assédio todo, que toda hora parece uma menina falando, o que você acha de mim? Outra fica pegando na bunda dele, e ele diz que não tá aguentando mais isso. Aí aparece uma garota à toa que acaba entregando um presente, dizendo que quer sair com ele. Ele fala que não, mas a razão porque também, segundo ele, é que é o homem que devia fazer isso. Não, ele tá errado. Mulher também faz isso, especialmente no Japão. E aliás, ele sai dali e com o amigo dele com inveja porque a valitona da escola tá afim dele. Que a menina não é uma valitona, pratica bullying. Ele manda ele calar a boca e vai pra um refeitório, onde ele só fica estranhando o povo comendo, porque tá comendo um pouco. Cada um com o seu jeito, né? E ele diz que por que o povo aqui come tão pouco assim? Ele diz que todo mundo tem dieta e ninguém quer engordar. Ele mesmo pediu alface e outras coisas que faz o patrão deixar de dizer que isso aí é coisa de boiola. Então ele acaba pegando um monte de comida aleatória e todo mundo começa a falar dele, dizendo que ele vai engordar, vai ficar feio. É uma crítica que eu acho que na vida real as meninas passam. E todo mundo fala o que deu nele pra ele fazer isso. Mas todo mundo fala que como ele é popular, ele pode fazer isso. E quando ele tá comendo igual um cavalo e o outro tá preocupado dele engordar, aparece esse cara que parece ser uma cobra, digamos assim, uma amiga falsa que seria no mundo das mulheres. E começa a falar que ele vai engordar, fica tendo brincadeira, o outro fica dando resposta. E ele fala, nós somos populares, a sua pele vai ficar oleosa. Aí ele dá uma resposta aqui, que foi uma resposta bem arrogante, e ele fica com a cara de triste, com a cara de falciano. Isso tudo porque ele quer que os outros vejam e tenha a pena dele pra dizer que o Au é mau. Isso tudo era o plano dele mesmo. Aí, então ele ficou dizendo, agora todo mundo vai ficar no meu lado. Só que aparece outra pessoa dizendo que ele pode comer o que quiser e quanto ele quiser. Que ele não deveria fazer isso porque isso é preconceito. Então acabou fechando a boca do cara. E aliás, ela fala que o Au está com fome. Então
Então ela pega e diz que vai dar o dela para ele. E isso quando ele tava nos peitos dela. E por fim, eu vou acabar o mangá aqui. Se vocês gostarem, dê like, comentem muito pra mim saber se eu faço uma continuação. É assim que eu faço as continuações. Se der certo, eu faço. Se não, então até a próxima.